Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, boa manhã, boa madrugada. Obrigado a todos que estão aqui. Para quem não me conhece, meus amigos do Quai, do Face. Para quem não me conhece, meu nome é Edu, né? Edu Espiritualista, aí no Quai, principalmente. E aos irmãos, às irmãs aqui do Face, Eduardo. O Dudu, o Edu, há tantos apelidos por aí, né? Cada lugar que nós passamos, um apelidinho, mas mais conhecido como Eduardo Espiritualista, porque nós abrangemos as doutrinas, todas as religiões coerentes com o Evangelho, coerentes com Jesus. Como aos amigos do Quai ao vivo, né? Então nós explicamos que não se preocupe. Se não puder prestar atenção agora, nesse momento, amanhã, mais tardar, um dia depois, 2 dias depois da gravação, né? Da live, a gente grava e faz os cortes. Então, o que vocês estão acompanhando aí no Quai, na minha página, são cortes. Por isso que começa falando assim, direto já, né? Porque são cortes. Quem quiser acompanhar na íntegra, vai para o YouTube, né? Lá no canalzinho do YouTube, que por enquanto é familiar, assim, então, poucos inscritos, porque é mais para familiar, eu nem fico espalhando, pedindo. Mas se quiser acompanhar na íntegra, ou solicita amizade no Facebook, que eu vou aceitar com o maior carinho. E daí acompanha ao vivo, nas sextas-feiras, e na íntegra por 30 dias, no Face, né? No YouTube, enquanto não descobrirem a minha senha para entrar lá e apagarem. Senão será eterno. Mas feitas as apresentações, esperando vocês chegarem, meus amigos, minhas amigas. Bora nos preparar. Hoje é sexta-feira, você ficou perdido. Hoje é sexta-feira, né? É dia de nosso Evangelho no Lar, que é diferente do que nós fazemos no dia a dia, na semana, né? É bem diferente. Na semana, esse ano, cada ano, 2020, 2026, cada ano, a gente se propõe a um desafio. Um desafio particular, mas que eu compartilho com os amigos, os seguidores e as seguidoras. E esse ano 2026 foi, e está sendo, né, o Novo Testamento inteiro. Mas cada ano, 2027 a gente vai achar outro, 2028 a gente vai achar outro, 2029 a gente vai achar outro, e assim vai. Mas, e nas sextas-feiras é o Evangelho no lar. O que é a proposta de Jesus quando Jesus orienta o Evangelho no lar? Porque para muitos que estão chegando pela primeira vez no meu canal, ou ouvindo sua humilde voz, Evangelho no lar. Por que a gente fala Evangelho no lar? Não tem nada de misterioso, nada de medo, de pânico. É simplesmente pegar a Bíblia, o Evangelho, né, as palavras de Jesus, o ensinamento, alguma coisa, reunir a família, né, combinar um horário com a família, porque nem todos podem estar ao mesmo tempo, né? Mas tem um dia, um dia da semana, sei lá, um domingo, um sábado, ou de manhã, combinar um horário com a família, com os filhos, com a esposa, com quem está em casa. E qual horário que eles podem estar em casa. Aí é você que decide com a sua família. Pode ser 1 hora da manhã, pode ser 1 hora da tarde, pode ser 7 da manhã, 9 da noite, 10 da madrugada, ou no domingo, ou na quarta. Agora, para Jesus caracterizar que é evangelho no lar, que aquela família ou aquele casal está imbuído de fazer mesmo o evangelho no lar, o que Jesus quer? Qual é para Jesus entender, para a espiritualidade entender, para Deus entender que aquela família realmente está fazendo. Escolher o dia da semana. No nosso caso, a gente escolheu sexta, mas é para qualquer dia da semana que você escolher, né, que a família puder escolher. Escolher o dia da semana, respeitar, escolher um horário e respeitar aquele horário.
estar 5 minutos antes do horário, né, para concentrar, para respirar, para a família, dar tempo da família reunir os copos com água ali, recipiente com água, a jarra, para a família chegar, né, com os filhos, sobrinhos, mulher, marido, chegar. Então, mas respeitar aquele horário. Se você marcou para as 20 horas e meia, respeita aquele horário. Porque é compromisso que nem na vida real, gente. Só muda que é invisível. Você não vai ver Jesus, você não vai ver seu anjo da guarda, você não vai ver Deus. Mas é o mesmo compromisso que você tem com a sua igreja, com o seu centro espírita, no seu trabalho. Né? Você tem que chegar lá, tem que bater o crachá no mesmo horário. Para ir embora também, tem que ser no horário específico, não é mesmo? Pois então, é a mesma coisa com Jesus, com Deus. Porque se eles percebem, opa, nessa sexta-feira ele fez, aquele casal fez. Mas vai ver que foi coincidência. Na outra sexta-feira, mas já faz um mês que eles estão... Então, vamos botar na agenda aqui, vamos lá toda sexta-feira. Então, é como se Jesus tirasse um tempinho na agenda dele para ir lá, no seu lar. Naquele horário que você marcou, naquele dia que você marcou. Então, o Evangelho no lar, ele é assim. E para que serve? Por que devemos fazer? Todo mundo, todas as religiões, sem distinção. Para harmonizar o seu lar, para limpar o ambiente, a atmosfera, invisível para vocês, para nós, seres humanos, mas que fica impregnada, que fica suja, fica escura, fica opaca, por mais que você tenha essa luz aqui, mas é invisível, fica escura, opaca. Por quê? Por causa dos nossos pensamentos negativos, por causa das nossas discussões, brigas diárias que a gente tem, que é normal até, né? Cobrar filho, comentar com a esposa alguma coisa, ou com o marido, é normal, faz parte. Mas isso vai ficando, vai grudando. E vira um ambiente escuro, se torna um ambiente pesado. E a proposta de Jesus com o Evangelho no lar é justamente limpar esse ambiente. Então, quando você faz o Evangelho no lar, Jesus vem, a espiritualidade, limpa o ambiente, né? Faz uma faxina na sua casa. Você faz a faxina, né, uma vez por semana na sua casa, material. E Jesus vem e faz a faxina espiritual. Quais os benefícios do Evangelho no lar para que os irmãos que estão chegando no quarto pela primeira vez, que sempre estão chegando, muito obrigado. Os benefícios: proteção da sua casa, física mesmo, proteção. Harmonização na sua família, com a sua esposa, com seus filhos, seja lá com quem for. Mesmo sozinho, você se sente mais harmonizado, se sente mais feliz. Sua saúde melhor, tudo melhor. E você protege não só a sua casa, você vira um ponto de luz que protege, mesmo que os vizinhos não saibam, não reconheçam, não entendam, que é normal, é tranquilo. Mas você sabe que muita coisa é evitada no lugar onde você mora, porque a sua casa é uma estação de luz para Deus, para Jesus. É um socorro espiritual. É um pronto socorro. Então, feitas as explicações, bora fazer nossa prece de abertura, nossa oração de abertura, e vamos estudar hoje. Hoje, os amigos do Face, eles sempre têm a vantagem de dar para escrever o título. Hoje nós vamos falar sobre o duelo. Vamos ler um texto, né, e vamos discorrer sobre uma palavrinha ou outra, né, sobre o texto. E aos amigos do qual vocês estão sabendo agora o título, né, o duelo, mas ficarão sabendo no decorrer dos cortes que nós faremos amanhã. Mas fiquem tranquilos. Se não puder prestar atenção agora, fiquem tranquilos que amanhã, mais tardar, 9 horas da manhã, é certo que já está os cortes lá no canalzinho humilde do Pai. Então, sigam, curtam, compartilham, comentem, deixem seus coraçãozinhos, que eu acompanho todos. Ali, quando vocês veem o autor curtiu, pode ter certeza que fui eu, pessoalmente. Porque eu tenho o maior prazer de chegar no meu trabalho, ou no caso amanhã, acordar, levantar, tomar um café, um chimarrão nosso gaúcho,
acompanhando, lendo as mensagens, lendo as frases de carinho, de incentivo que vocês mandam, que vocês acompanham, que está mudando suas vidas. Mas não está mudando só a vida de vocês, não, gente. Mudando a minha vida também. Porque tudo que a gente faz para os outros, a gente está fazendo para nós mesmos. Esse é o sentido do amor ao próximo. Esse é o sentido da caridade que Jesus ensina. Porque, na verdade, você não está fazendo para o outro. Tá, materialmente. Mas, na verdade, você está fazendo para mim, para você mesmo. Então, todos os seus carinhos que você escreve, todas as mensagens, todos os coraçãozinhos, né? As caretinhas lá, as figurinhas. Eu adoro. Mas saiba que no momento que você está digitando, você está pensando. Você pensou, mandou para o universo. Deus viu. Jesus viu, teu mentor viu, teu anjo da guarda viu. E eles retribuem. Porque tudo que a gente manda de bom para qualquer pessoa, mesmo para os estranhos, volta. Agora o contrário também. O contrário também. Ouviu, seu hater? O contrário também. Se eu desejar maldade, coisa ruim, o que vai voltar para mim? E por que minha vida fica estagnada, fica parada? Ou por que tem as coisas, mas não usufruo, não sirvo? Porque você tem que rever os seus pensamentos, tem que rever o que você deseja para os outros, o que você faz para os outros. Então, feita essa expressão, bora lá fazer a nossa prece de abertura, né, para não ficar muito longo, que eu já vi que vai ficar. Mas o Evangelho ele é assim, ele é aberto, mas a gente não sabe. Tem início para começar, mas no nosso caso aqui tem início para começar, mas a gente não sabe quando é que. Agora, aquele lance do você fazer em casa, com a sua esposa, seu marido, não é desse jeito que eu faço aqui, gente. É só ler a parábola de Jesus, alguma passagem da Bíblia, que não dá 5, 10 minutos, não dá 5 minutinhos no máximo. E comentar, conversar com a sua esposa, conversar com seus filhos, o que você achou, qual a sua opinião. Ou você dá uma opinião, leva no máximo 10 minutos, 15 minutos no total, e aí para terminar, tu começa com oração, e para terminar, fecha com oração, porque daí Jesus entende que terminou, podemos ir embora, podemos ir trabalhar. E que realmente você entendeu o que é o Evangelho lá. Que é um compromisso. Se você tem compromisso com o seu trabalho, você tem um compromisso de ir na sua igreja, de ir no centro, né? Tal dia você sabe que vai estar lá a sessão, que tal dia a igreja vai estar aberta, que tal dia o pastor vai estar lá. É a mesma coisa que o Evangelho lá. É um compromisso assim muito sério. E quando Deus percebe que você leva a sério, que você entende a mensagem, Ele abençoa a sua vida de todas as formas. Não só material, mas principalmente é o que mais importa. Saúde, harmonia, paz e só pessoas que agregam valores na sua vida. Essa é a maior riqueza que o ser humano pode ter. E Deus te dá. Jesus te dá. Mas você tem que participar também. Você tem que abrir as portas para Ele. Você tem que dizer para Ele, Jesus, Deus, ou o santo que você gosta, vem na minha casa. Cuida da minha família. Cuida de mim. Eu deixo você entrar. Mas só com palavras não adianta. Tem que ter ação. E a mínima ação é tirar um dia da semana de 10 minutinhos para Ele. Você fala com os seus amigos, você fala com os seus colegas de trabalho, você fala com o seu patrão, você fala com os vizinhos, você fala com você... E não quer falar com quem te ama de verdade? Com quem deu a vida terrena enquanto esteve aqui? Para te ensinar, para te orientar, para você não sofrer o que ele sofreu, para você encontrar a felicidade. Você não conversa, você não quer falar com ele. É como se Jesus ficasse na janela ali, olhando, deixa eu entrar. Não, você só vai ficar falando, dando sermão. Não, temos que abrir a porta. E eu só abro a porta quando eu abro a Bíblia.
quando eu abro o Evangelho e quando eu tento mudar, quando eu tento modificar. Feitas as apresentações, vamos lá fazer a nossa prece? Deus, Pai amado, que tanto te amamos e te adoramos. Primeiramente, Pai, queremos te agradecer por ter nos honrado com mais uma semana que se passou em nossas vidas, em que nós estamos com saúde, estamos reunidos com nossos familiares, com as pessoas que nós amamos, seja esposa, seja marido, seja filhos, seja amigos, colegas de trabalho, pessoas, seres humanos, que nós temos um carinho especial. Obrigado por proteger a todos eles e a proteger a nós. Obrigado por livrar-nos de tantas maldade que venham pensar, desejar e mandar contra nós. Obrigado, Pai. É Jesus, nosso irmão. Permita que os nossos mentores, nossos anjos da guarda, que aqui estão, que aqui se encontram, possam vir nos intuir, possam vir nos ajudar, possam vir nos inspirar, possam cuidar de cada um desses irmãos, dessas irmãs, desses amigos, dessas amigas que estão ao vivo conosco e que estarão nos cortes e no vídeo, que estarão no momento em que entrarem em contato com nossas redes sociais. Que você, Pai, você, Jesus, nossos mentores, nossos negócios, possam ampará-los, inspirá-los, protegê-los, não só eles, mas proteger os seus lares, proteger os seus filhos, proteger as suas esposas, proteger os seus maridos. Feliz daquele homem que tem a mulher que ora por ele. Feliz daquela mulher que tem um homem que ora toda vez que ela sai para trabalhar, toda vez que ela sai para cumprir algum compromisso, ainda que ela não saiba, ainda que ela nem faça ideia disso. Mas tudo que nós fazemos fica gravado na espiritualidade. E um dia, essa pessoa verá com os próprios olhos que quem menos esperava, aquele marido, aquela esposa, sempre orou, sempre rezou para protegê-la, para que tudo dê certo no seu dia a dia. Esse é o verdadeiro sentido do amor. Isso é amar como Jesus nos ensinou. Como Pai Nosso, damos por aberto nossa leitura, nosso Evangelho no Lar, desta sexta-feira. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. Amém, amém e amém. Bora lá? Desculpe a abertura longa, mas é que quando é necessário, temos que falar, né, gente? O duelo. Eu vou ler um texto, né, de 2 parágrafos, e vamos decorrer sobre isso. Um texto muito interessante. Uma mensagem muito interessante. E nos dá muitos ensinamentos. Bora lá. O duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo. Pouco lhe importa que as sarças e os espinhos de senda lhe ameacem provocar. Arranhões
eles o roçam sem atingi-lo. E por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis iludidos, como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida do seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda parte, tem juízes, vós sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vós será perdoado segundo houverdes perdoado vocês mesmos. Pelo perdão, vocês se aproximam da divindade, porque a clemência ela é irmã do poder. E quanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo sempre do teu globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longe, vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. Bom, então quando a gente fala em duelo, são as animosidades, as brigas que nós estamos vendo, eclodir, as guerras. Então, só o verdadeiro grande, ou seja, aquele que só é grande, aquele que, considerando a vida como uma viagem que leva a conduzi-lo a um objetivo. O que ele quer dizer aqui com isso? Que as pessoas esquecem. Mas não é culpa, nós não culpamos o ser humano, eu mesmo, nós, por esquecermos. Porque Deus nos deu essa dádiva, é uma dádiva, é um presente, gente. É um presente. Eu sinto na pele que se fosse o contrário, nós iríamos sofrer muito. Ao nascermos, ao reencarnarmos, ao voltarmos, Deus nos dá o véu, do esquecimento. Nós não conseguimos lembrar quem o Eduardo foi na vida passada, mas não é assim, quem foi Eduardo foi, quem Eduardo matou, quem era inimigo de Eduardo, quem o Eduardo traiu, qual a mulher que o Eduardo magoou, nós esquecemos. Recomeça, entre aspas, porque tem do zero. E por que nós, espíritas, dizemos que é uma dádiva, que é um presente que a gente não se apercebe? Por quê? Porque quando alguns de nós, alguns médiuns, nós temos a possibilidade de receber informações de nossas vidas passadas e de algumas coisas do futuro, e que nós não podemos intervir, nós temos que respeitar o livre-arbítrio dos outros, das outras pessoas, deixar a pessoa descobrir por si só. Isso corrói a gente. Se a gente não está preparado, a gente enlouquece. Porque a gente sabe, mas falta pouco para o ser humano ser feliz, mas o ser humano não sabe. Falta pouco para acontecer uma reviravolta tremenda na vida da pessoa, mas a pessoa não sabe. Eu sei, mas eu não posso contar. Não é o momento. E aí a gente fica
se remoendo, porque te conta, não conta, fala, não fala, vou atrás, não vou, insisto, não insisto. Isso dói, isso machuca. Imagine se fosse para todo mundo que não tá consciente e não tem a preparação psicológica para segurar isso aí, para entender que você sabe, mas não é o momento de falar. Tudo tem um momento, tudo tem. A gente enlouquece, porque daí, se a gente não tivesse o véu do esquecimento, a gente ia encontrar uma pessoa ali que por um acaso foi inimigo, teve um duelo, né? Se matamos, brigamos por causa de mulher, brigamos por causa de homem, né? Por causa de terreno, por causa de países, né? De reinos. E eu matei ele no passado. Aí ele vai olhar para mim, se ele lembrar, se não tivesse o véu do esquecimento, quem me garante que ele não ia querer matar também? Porque, né, a vingança. Então ia ser uma roda de samsara, ia ser vingança atrás de vingança, então dívida atrás de dívida, e nunca íamos parar. Então por isso que Deus permite o véu do esquecimento. E quando nós, através dos evangelhos, através da nossa crença, qualquer crença, né? Qualquer crença, nós tomamos uma conscientização de que, peraí, não é à toa que eu estou aqui no mundo, né? Não é à toa eu vim para o mundo nesse momento. Algum objetivo tem que ter. Porque tudo na vida nós temos que ter um objetivo. Nós temos que ter um planejamento para dar sentido à nossa vida. Pode ver que as pessoas que são mais propensas, eu não digo porque, né, tudo é fatores, né? Há N situações de fatores. Então, a gente diz que são propensas a ter ansiedade, a ter depressão, né? Melancolia, né? São pessoas que não têm um objetivo na vida. Aí é do ser humano escolher qual o objetivo, né? Se é um objetivo de crescer no trabalho, se é na carreira, né, profissional, se é o objetivo de um relacionamento, casar, sei lá o quê, ter filho, não sei o quê, ou se é um objetivo de comprar uma casa, comprar um carro, trocar de carro, comprar um sítio, uma fazenda, sabe? Mas tem que ter um objetivo. Por isso é que ele começa aqui, ó. Só verdadeiramente é grande, né? Aquela pessoa que, considerando a vida como uma viagem, que deve conduzi-lo ao objetivo. Então, nós estamos na Terra viajando. Nós estamos na Terra viajando. É um tempo. Nós estamos conhecendo a Terra por um tempo. Uns conhecem por alguns aninhos, né? Alguns anos que vão embora cedo, retornam. Por uns 20, 30, 40, 50. Hoje a média do brasileiro é por 80 anos, né? 80 para os homens e 90 para as mulheres. Vamos dizer que 95, então nós estamos viajando desde o momento do nosso nascimento, na verdade da concepção, né? Quando nossa mãezinha ficou grávida, recebeu a notícia, e ali já começou a nossa jornada. Ali já começou a nossa viagem. Nós estamos viajando e vamos viajar por um período disso aí. De 0 a 95 anos, 96 anos viajando. Estando aqui na Terra, né? Que é a viagem. E quando a gente tem isso aí, peraí, aí a gente não se apega tanto. Devemos cultivar bens materiais? Devemos. É obrigação. É obrigação. Pois vivemos, né, na matéria. Não podemos nos alimentar do sol, não podemos nos alimentar só do amor, só do sentimento. Ficar aqui meditando, não precisar ir trabalhar, seria tão bom. Mas precisamos, então. Precisamos da matéria, então temos que viver, temos que ter objetivos materiais. Mas quando nós percebemos, e o nosso caso aqui é, por isso que vocês nos acompanhem, e acompanhem vocês mesmos, né? Suas religiões, suas crenças, seus estilos de vida, nós já percebemos que é uma passagem que nós temos aqui na Terra, mas nós temos que fazer um bom uso dessa passagem. Ele está dizendo que é fazer um bom uso. Quando a pessoa desperta e ela percebe que não é só
um turismo a esmo, né? Lá vão lá na Disney, lá, né? É o Mickey, é o Pateta, mas não tenta memorizar, não tenta focar ali, estar ali naquele momento. Aí passa, volta para sua cidade, volta para seu país, né? Só vai lembrar por causa das fotos, dos vídeos, né? Hoje, mas não ficou no sentimento. Agora, essa pessoa que desperta, essa pessoa que tem uma visãozinha de fora que eu tenho que pensar no futuro. Eu tenho que pensar o que eu quero realmente para minha vida. Mas não só para a vida material. Que talvez na vida material eu já tenho tudo, né? Já tenho um trabalho bom, uma renda boa, já tenho minhas casas, já tenho minha fazenda, já tenho meus filhos, minhas filhas formados, né? Encaminhados. Já está tudo certo. Mas e a parte espiritual? E a parte espiritual? Então, quando nós temos uma passagem, não, essa parte eu consegui. Agora eu vou cuidar da minha fé. Eu vou cuidar de ser mais uno, né? Me unir mais a Jesus, a Deus, a minha crença. Então, é um objetivo importante, né? Que deve conduzi-lo a um objetivo. Aí essa pessoa que já entendeu isso, que tem que ter um objetivo além do material, mas também voltado para a sua fé, né? Essa pessoa faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O verdadeiro cristão, o verdadeiro evangélico, o verdadeiro espírita, é seguidor de Jesus. Tem que saber essa frase. Não digo saber de cor, mas no coração. E como é que eu sei essa frase? Ou como é que você vai saber? Quando te acontecer algo ruim. Sei lá. Aí é com você, né? Cada pessoa acha que é ruim para você, pode ser que não é ruim para mim, mas bora lá. Porque é mais comum entre o ser humano, né? De ruim, assim que acontece. Separação de relacionamento, aí aquela tristeza, aquela angústia, que, né? Recomeçar do zero. Saída do trabalho, ser despedido, ser mandado embora, assim, uma hora para outra, não sabia, não estava preparado. Uma doença, qualquer coisa. Quando um revés, né? Uma aspereza, um revés aparece no caminho. Alguém te briga com você, alguém vira teu inimigo, tua inimiga, e você não entende, pá, né? Quando isso aparece, aquele que entendeu que tem um objetivo na vida, né? Que é de Deus, de Jesus, não deixa jamais se desviar um instante do caminho reto. Não abandona a sua crença, não abandona os seus ideais, não abandona o seu planejamento de fé, de espiritualidade. Porque se você planejou ter uma conduta coerente com Jesus, não é porque sua vida está dando tudo errado, é desemprego, é relacionamento que não dá certo, né? O famoso dedo podre. Escolhe pessoas complicadas, narcisistas, né? Não é para largar Deus. Pois aí é que você tem que mostrar que você tem um planejamento. Porque se você não tem planejamento, um objetivo, como está dizendo aqui, no primeiro revés, na primeira complicação, na primeira separação, na primeira briga, você larga Deus. Larga Jesus porque você acha que Deus não está cuidando de você, porque, só te acontece coisa ruim. Que Deus é esse? Não. Só te acontece coisa ruim, que é justamente para te burilar. Lembremos, eu sempre gosto de falar, o diamante, quando ele é achado na terra, ele é envolto de lama, de carvão, de muitos detritos.
quase nem dá para ver que tem um diamante ali, às vezes é só um brilhinho assim. E é o que os mineradores têm que fazer? Antigamente era, né, na marreta e tal, agora é uma máquina, mas tem que, né, martelar, quebrar. Isso dói. Né? Vamos dizer assim, o diamante sofre, né? Dói. O diamante não quebra, mas dói, né? O que são esses martelos para a nossa vida? A dificuldade, as pedras do caminho, as asperezas. Mas se você está com Deus, está com Jesus, haja o que houver, aconteça o que acontecer, você é o diamante, e você é um diamante. Você não sabe. Ninguém te falou, mas eu estou te falando porque eu sei que vocês são. O ser humano é. Você é um diamante, só que está escondido no carvão ali, né? Naquela crosta. E você está sendo burilado. E quando você entende a mensagem de Jesus, quando você entende o seu propósito, obrigado, seu propósito de vida, o que você tem de bom para oferecer para a humanidade, seja para a família mesmo, aí o seu diamante, aquele brilho, começa a aparecer. E quanto mais você for uma pessoa voltada para Jesus e fazer o que Ele orienta, mais o seu diamante brilha. E aí, o que antes era sofrimento, porque como o diamante está aparecendo, então diminui a necessidade de burilar. E aí diminui as dores, diminui os problemas que machucam. O problema sempre não tem, né? Você vai achar um probleminha ou outro, mas não que machuca. Qual é o segredo aqui dos outros irmãos, das outras irmãs? E que nós queremos compartilhar com vocês? É ter essa visão, porque quando nós nascemos, nos ensinam que é só para ver aquilo ali. Então, qualquer problema, qualquer dificuldade, quando a gente se separa, a gente acha que a vida acabou. Acabou, não tem mais, não vou conseguir no trabalho de novo, não vou conseguir outro relacionamento, não vou conseguir casar de novo, não vou conseguir um homem bom, não vou conseguir uma mulher boa. Acabou. Não. Eu sei porque eu sei sentir na pele tudo que vocês possam imaginar de ruim, desde criança. Nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum revés na sua vida é para sempre. Nenhum. E eu digo porque eu sei. Nenhum. Se você tem isso na sua mente, que o que hoje parece que não muda, por mais que passou 1 ano, 2, 10, aquele tormento, aquele sofrimento, aquela dor, aquela coisa, ainda está no meio do seu sofrimento, da sua dor, que é o que você sofre, aí é tudo, né? Cada um tem o seu. Saiba, meu amigo, minha amiga, que é um tempo, é temporário. E você vai sair. Você vai se levantar. Você vai se reerguer. Aí você me pergunta, como, Eduardo? Como? Como é que eu faço isso? Eu estou sofrendo. Já faz 1 ano, faz 5. E eu estou com a mesma dor. Volta para Jesus. Mas não só por ler, só por ouvir, só por ir na igreja, só por ir no centro espírita, tomar passe. Não, volta verdadeiramente para Jesus. Faça o que Jesus fez e faz. Volte a amar o seu semelhante. Porque quando a gente faz caridade sem esperar nada em troca, nem mesmo um obrigado, porque geralmente a maioria das pessoas não tem coragem. O orgulho é tão grande que não fala obrigado para você.
Não reconhece que você muda a vida deles, delas, que você... Mas nem por isso você deve parar de continuar ajudando, continuar espalhando o amor, espalhando a caridade. Porque quem espalha o amor, quem espalha a caridade, não tem tempo de entrar em depressão. Não tem tempo da ansiedade, da tristeza, entrar. E é aí que você se livra daquele problema, daquela dificuldade. Então, essa é a primeira mensagem. Né? E não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar dirigido para o objetivo. Pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingir e por isso não prossegue menos no seu curso. Ou seja, focar em Jesus e mesmo com dor, mesmo com sofrimento, continuar indo na sua igreja, continuar lendo, continuar estudando, continuar acreditando em Jesus. Passa. Depois você olha para trás e você vai falar, mesmo você sabendo, e a sua família, quem for ali, sabendo que realmente era você, você vai achar que está contando uma história de um filme, uma história de uma série, uma história de outra pessoa, porque você vai olhar assim, pô, mas eu realmente passei por isso, porque nem parece, ou eu mesmo, se eu não soubesse, minha família não soubesse, eu mesmo ia dizer, não, mas eu nunca passei por isso, porque ele é momentâneo, toda dor, todo sofrimento, ele é momentâneo. É nós que damos ênfase naquilo ali. É nós que escolhemos continuar sofrendo. É nós que escolhemos continuar revivendo aquela dor, remoendo aquela mágoa. E por isso que demora para passar. Agora, quando eu reconheço que eu estou com a dor, não é esquecer, é reconhecer. O que eu posso fazer para diminuir, até para cessar, para parar essa dor? Se eu já fiz tudo de um jeito e não deu certo, procuro fazer de outro jeito para até achar o caminho. E o caminho mais rápido para achar a felicidade, a tranquilidade e sarar aquela dor, é o caminho de Deus. É o caminho de Jesus. Não tem outro. Não tem outro caminho. Para você ser feliz na Terra, nos limites que nós podemos ser, né? Porque não tem como ser plenamente feliz, né? Mas o máximo que nós podemos ser, a sua vida tem que estar pautada lado a lado com o ensinamento de Jesus. Né? Pouco lhe importa que os arranhões, eles o roçam sem atingir, e por isso não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. Aqui é para aquele ser humano, né? Que só reclama. Segunda-feira. Tem que trabalhar. Esse trabalho. Fui o fulano? Fulano fez isso para mim. Tu acredita que fulano postou, falou de mim tal coisa? Então só fica lembrando, falando, remoendo coisa ruim. E o que isso traz para a sua vida? Nada de bom. Porque a nossa frase, as nossas palavras, o pessoal fala assim, de ditado popular, mas não tem noção do que é real mesmo. Por isso que quem me conhece, você sabe que eu cuido muito do que eu vou falar, porque eu conscientemente eu sei. E eu gostaria que vocês soubessem, nós gostaríamos que vocês soubessem. E o dia que vocês descobrirem que não é uma fantasia do Eduardo, ou dos homens e das mulheres de fé, que é real, vocês melhoram suas vidas, vocês protegem as suas energias, vocês protegem a sua vida, a sua saúde física, espiritual e mental. Quando você descobre esse simples detalhe da vida, que faz uma grande diferença em nossa vida material, espiritual. Cuidar o que sai das nossas bocas. Cuidar o que a gente vai falar do nosso semelhante.
Porque lembremos, e não é fantasia, é real. Tudo que eu falo, eu materializo. Materializa. Primeiro fica aqui, uma nuvem. Imagine uma nuvem, imagine uma nuvem assim toda, né? E se eu só falo mal das pessoas, só fico conjecturando, né? Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Meu dia é horrível, tenho que trabalhar, tenho que pagar tal conta. Meu marido é isso, minha esposa é aquilo. Meu marido não me ouve, minha esposa não me ouve. Só. E sai espalhando ainda para amizade, né? Seja para o trabalho, seja amizade, né? Amigos de vizinho, hein? Lá em casa tá terrível a coisa, não sei o que, nada dá certo, não sei o que, eu tô endividada, não sei o que, meu marido briga comigo, minha mulher briga comigo, minha mulher não me entende, minha mulher tem ciúme, não sei o que. O que você tá plasmando? O que você está dizendo para o universo inconscientemente? Porque conscientemente ninguém diz, né? E ninguém... Você está dizendo para o universo... É duro que eu vou dizer, mas é por verdade. É como se você dissesse para o universo. O universo, Deus, eu não quero que a minha vida melhore. Eu não quero ter bênçãos na minha vida. É verdade. Eu não quero ter um bom relacionamento. Eu não quero me dar bem com meu marido, eu não quero me dar bem com a minha esposa, eu não quero me dar bem com meus colegas de trabalho, eu não quero me dar bem com meus amigos, eu não quero me dar bem com as pessoas. É isso que você está dizendo para o universo. Não, eu não, capaz. Sim, conscientemente não. Mas quando você só reclama, quando você só vê negatividade, quando você olha para o seu serviço e você, em vez de procurar uma solução, você, não precisa nem falar para patrão, falar para líder, falar para você mesmo. Não, você, desse jeito que me ensinaram, que diz para fazer, eu canso mesmo, me dói o braço, me dói as pernas. Eu vou procurar achar um jeito que eu faça o mesmo serviço, mas que me facilite. Que até trabalhe menos. Em vez de reclamar. Porque se eu ficar só reclamando, eu tenho que fazer isso. Todo dia eu. Ninguém faz. Só manda eu, só manda. O que você está dizendo para o universo? Não, o universo não me dá um trabalho bom, não me dá um ambiente bom de trabalho, porque eu não quero. Agora, quando você olha aquele problema, aquele trabalho que você não gosta, né? Ou aquele marido, aquela namorada, aquela esposa, e você fala, não, mas eu vou dar um jeito de tentar harmonizar. Eu vou procurar uma solução para isso. Eu vou achar um jeito em que eu otimize para mim trabalhar mais tranquilo. Aí você está dizendo para o universo que você quer coisas boas, que você quer crescer, que você quer evoluir. Mesmo que seu patrão não saiba, mesmo que ninguém saiba, nem colega, nem uma amizade, nem seu marido saiba. É a mesma coisa quando você procura entender o seu marido, entender sua esposa, entender as qualidades, as virtudes que todos nós temos, qualidades boas e qualidades más. Nós só temos que saber dosar o nosso olhar, a nossa sensibilidade. E quando nós... esses pequenos detalhes. Porque quem faz o seu destino não é Deus, não é Jesus, não é teu anjo da guarda, não é teu guia espiritual, não é, não mesmo, é você mesmo. Nós temos o poder de mudar o ambiente com as nossas palavras, com as nossas ações. Então, por isso que temos que cuidar muito bem. Então, a partir de hoje, o convite é: repense seus pensamentos diários, seu estilo de vida diário. Procure diminuir. Mudar é difícil, né? Não é de uma hora para outra. Mas procure diminuir e você verá a diferença.
se você reclama, se o que mais sai da sua boca é calúnia, injúria, procura diminuir e você verá nos próximos meses a diferença que você levará um choque. Mas não tem nada de milagre, nada de espantoso. É simplesmente saber ser um co-criador junto com Deus, porque você tem o livre-arbítrio. Você faz as suas escolhas. E quando você se conhece, conhece esses pequenos truques, né? Porque pouca gente conhece. Você tem uma vantagem perante seus irmãos no mundo inteiro, que até parece que você é privilegiado, que você é abençoado por Deus. Não. Tem nada de privilégio, nada de abençoado por Deus, milagre. Não. É simplesmente você sabe trabalhar com Deus. Você sabe usar a energia da terra, a energia das palavras, a energia das ações ao seu favor. Você vira um alquimista da espiritualidade. E isso ajuda muito. Ajuda muito. É bom, né? De passar a nossa encarnação com saúde, deixar para ter doença só quando o corpo não precisa, não necessita, não consegue mais. Dá uma vantagem enorme, você trabalha mais disposto. Você tem mais energia para resolver as coisas do seu dia a dia. Você consegue fazer 50 coisas no tempo. E é milagre? Não. É saber usar a alquimia da terra, da energia, da espiritualidade, porque tudo é energia, tudo. O que você toca é energia, matéria é energia. Não parece, né? Mas é. Né? Tem os átomos ali para poder formar o plástico, para poder formar a madeira. Tudo é energia. E vamos lá. Eis o rosto sem atingir e por isso nos prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis iludidos como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Ou seja, para nós que somos evangélicos, espíritas, cristãos, seguidores de Jesus, não pode passar na nossa mente o sentido de duelar, de ir para vias de fato, brigar, né? Discutir ferrenhamente, guerra, apoiar guerra. Eu fico olhando, nós ficamos olhando, nós ficamos olhando. E chega a dar uma tristeza. Chega a dar uma dor no coração. Religiosos de todas as matizes, até os espíritas, todas as matizes, apoiando as guerras. Apoiando um lado, lado A, lado B. Uns apoiam o Irã, outros apoiam os Estados Unidos, outros apoiam Israel. Eu vou falar assim porque pode, né? Gente, tá aqui. Nenhum tipo de guerra é saudável. Se eu apoio o lado A, lado B, lado C, então eu não posso me dizer um seguidor de Jesus. Porque naquela bomba que cai no lado A, no lado B, no lado C, não vai matar só aqueles soldados, aquele grupo terrorista ou aquele presidente, né? Não. Vai matar, vai mutilar.
até, sei lá, mutilar inocentes, mulheres, crianças, idosos, bebês, que não tem nada a ver com as brigas ideológicas de países, de partidos. E nós, como cristãos de todas as matizes, nós temos que ter o dever de não participar disso. Jesus não apoia nenhum tipo de guerra. Porque toda guerra é contrária ao amor. Vamos repensar isso? Porque se você se diz espírita, se você se diz evangélico, se você se diz católico, se você se diz qualquer tipo de religião e apoia uma guerra, meu amigo, minha amiga, está na hora de rever. Está na hora de voltar a ler a Bíblia. Está na hora de ver que um verdadeiro cristão não pode querer o mal do seu irmão. E se eu apoio um lado A, o lado B, o lado C, de alguma forma eu estou querendo o mal de algum irmão. E lembremos, não é porque não fala a nossa língua, não é porque não mora perto de nós, não é porque nós não vamos visitar, nós não vamos sair do país, no nosso caso Brasil, que não são nossos irmãos, nossas irmãs. E eles merecem qualquer nacionalidade no mundo, o mesmo amor, o mesmo respeito, o mesmo carinho que você dedica ao seu filho, à sua filha, que são as pessoas que vocês geralmente mais amam, né? Ou a sua mãe, seu pai, seu tio, sei lá quem for, sua esposa. O amor que você dedica a eles é o mesmo que você deve dedicar aos seus irmãos. Então, imagine, você ia querer, você se sentir bem se uma bomba chegasse e mutilasse o seu filho, sua filha? Perder casa, perder emprego, perder tudo. Até mesmo a roupa. Por causa de briga dos outros, que não tem nada a ver. Então Jesus não apoia. Ele permite, porque nós vamos no futuro, mas não apoia. Não apoia. Porque se Jesus apoiasse guerra, gente, Jesus tinha feito guerra contra os romanos. E ele podia. Uma frase dele, se ele dissesse, povo, se revoltem e vão, briguem com os romanos por minha culpa, por mim, vamos tirar eles do poder, né? Tu acha que o povo, credo, o povo ia, né? Na hora, e Jesus com os poderes dele lá, né? Só com a mãozinha, faz aqui, vai lá, é raio, é trovão. Mas não, ele simplesmente se entregou, sem dever nada, sabendo que era injustiça o que estava acontecendo, né? Ao prenderem ele, ao pegar ele, se entregou. E aí você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, que apoia as guerras do lado A, lado B, lado C, lado D, a polarização política, você vem dizer que é de Jesus? Sinto muito. Quer bloquear, bloqueia. Quer deixar de olhar? É só bloquear. Mas Jesus está de olho. E ele está anotando. Quem entende a palavra dele, e não é difícil, a gente não precisa nem ler de novo a Bíblia. Se você entender que Jesus é caridade e amor, praticamente não precisa nem ler a Bíblia mais. Não precisa nem ir no centro espírita, não precisa nem ir na igreja, nada.
E você terá muito mais bênçãos na vida, mas na vida mais do que eu, que me digo espírita, que me digo religioso. Mas se eu não tiver amor e caridade mesmo, de verdade, do coração, sem esperar, sem sabe que a pessoa não retribui, sabe que a pessoa não te dá nada em troca, sabe que a pessoa não te elogia, não te diz nem obrigado, nada, você vai parar de fazer o bem? Não. Porque você sabe que você faz porque é você. Quando você entende isso, você já entendeu o que é o Evangelho de Jesus. Agora, se você apoia uma guerra, se você apoia o lado A, apoia o lado B, aí você não entendeu o que é o Evangelho de Jesus. Então, reveja. Aí não dá tempo. Enquanto nós estivermos vivos, dá tempo. Aí depois, não sei. Não sei. Porque a separação do joio do trigo já aconteceu, já está acontecendo, só que você não vê. E é bom que você não veja. Mas nós que sabemos, e temos notícias, temos repórteres, não está nada fácil. Está nada fácil. Então aproveitemos que estamos vivos, que estamos encarnados, que temos esse corpo, e vamos preparar a nossa volta. Vamos preparar bons argumentos para falar com Jesus por que nós queremos ficar, o porquê que nós não queremos ser degredados, né? E como é que eu vou ter um argumento? Com palavras? Não. Com ações. Ações, dinheiro? Não. Não é ações da Bolsa de Valores, quando eu falo. É ações das lágrimas que eu enxuguei, do sorriso que eu levei para as pessoas, do abraço, do carinho. Mas não é só isso. É do amor que eu tenho dentro de mim, não sendo só relacionamento, mas amor. Simples assim. Né? E se não estivesse iludido, ridículo é a suprema loucura de Zaldun. Há crime no homicídio pelo duelo. Nossa própria legislação reconhece. Ninguém tem, ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar ou tirar a vida do seu semelhante. Então, se eu apoiar uma guerra, eu estou tirando a vida do semelhante. Ah, mas eu não a lei sai daqui do Brasil. Sim, mas você apoia. Só em falar, ainda mais se é de coração mesmo, com toda a força, com todo sentimento, que torce pro lado A, que torce pro lado B, que o lado A tem que vencer, que o lado B tem que ir pro inferno. Você está apoiando. E aqui diz bem claro, ninguém tem o direito, em nenhum caso, aonde você não entendeu com a palavra, nenhum caso. A lei de Deus não tem brechas, como a lei dos homens. Ou você segue na íntegra, ou você arca com as consequências da sua ou da minha irresponsabilidade, quando eu escolho não seguir a lei, né, de Deus, não a lei dos homens, a lei de Deus. Em nenhum caso de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus, que vos traçou a sua linha de conduta, aqui mais do que por toda parte. Vós sois juízes em vossa própria causa. Ou seja, acabamos de falar, né? Lembre-se de que você será perdoado segundo houverdes perdoado vocês mesmos. E é difícil, né? A gente se cobra muito. Por que a gente se cobra muito? Mais do que os outros cobram nós. Porque a nossa consciência cobra. E é ela que vai nos julgar. Nós mesmos vamos julgar. Então, repensemos nossas atitudes. Porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra,
pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor, que deve banir, acabar para todo sempre da terra a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em sua língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não conhecerão entre eles outros antagonismos, senão a nobre verdade do bem. Aí você me pergunta, né, mas Eduardo, por que tem tanta guerra? Por que está dando muita morte? Por que está dando, né? Porque nós já estamos no momento da transição planetária crucial. Os últimos 100 anos, 90, né, já se passaram no mínimo 10 anos, que ainda temos de transição planetária para começar, não é que seja, não é que daqui a 100 anos já vai ser um mundo bonito, que ninguém briga, que ninguém mata, ninguém judia das esposas. Não. Conto de fadas, não. Mundo de Nárnia, não. Reino da fantasia, não. Menos. Mas, o que nós vemos hoje, essas guerras, essas mortes, essas brigas, por que está eclodindo? Porque a limpeza, separação do joio e do trigo começou. Aí Deus permite, Jesus permite que os homens maus se degradiem, né? Para ir embora, né? Saírem daqui mais cedo. Para que não atrapalhe, porque eles estão atrapalhando a evolução da Terra, né? Nossos irmãos lá no País Árabe estão 300 séculos atrás. Eles têm que chegar no nosso século agora. Então, esses monarcas, esses ditadores têm que ir embora. E boa vontade eles não vão, né? Eles não largam o poder. Então, tem que ter as guerras. Mas não que Jesus apoia. Jesus não apoia. Cada um vai arcar com as consequências, vai pagar suas dívidas depois da morte por ter matado um semelhante, por ter atirado, por ter explodido, por ter começado a guerra, por ter continuado na guerra. Não vão ser eximidos. Só que Jesus permite para que a limpeza, né, seja tirada do tapete, leve embora. E aí as próximas gerações já terão um mundinho mais saudável, né, um entendimento melhor do porquê que devemos respeitar nossas mulheres. Né? Mulher que eu digo não só a esposa, mas respeitar, né? Parar de misoginia, né? Parar de compará-las com um objeto, né? Uma carne, né? Parar de diminuí-las, parar de persegui-las, porque a nossa geração, que é a última, né? Não entende que não é não. Simples assim. Não, eu falei, insistindo. Isso é assédio. E as leis estão mudando, e eu apoio as leis que estão, porque infelizmente, né, na moral, na explicação, no ensinamento, os homens não estão entendendo, então tem que vir com a lei mesmo. Mas se tudo der certo, daqui 50, 100 anos, não precisa da lei. Né? A própria família, o próprio pai, a própria mãe, vão explicar para aquele filho, homem, menino, que misoginia é crime. Ela só tem o corpo diferente, ela só tem a matéria diferente, né? Tem algumas coisinhas diferentes. Mas a mesma força intelectual, a mesma evolução espiritual, a mesma oportunidade, o mesmo amor, as mesmas virtudes.
que você tem, meu filho, meu neto, meu sobrinho. Então respeita. Se ela disser não, é não. E vai para outra. Não fica ali martelando, insistindo. Separou? Separou. Não deu mais certo. Mas não fica ali correndo atrás para judiar, para matar, para ter a força. Porque o que adianta ter a força? A força você tem só o corpo daquela mulher. Você que constrói seus relacionamentos através do medo, através do pavor, através do pânico, através da violência, através da insistência. Você tem só o corpo daquela mulher. Mas o coração, a alma, não fica com você. E aí os casamentos, os relacionamentos desarmoniosos, infelizes. E a proposta de Jesus, de Deus, é que não seja assim. Que você adquira aquela sua esposa ou seu marido não pela violência, não pelo pavor, não pelo medo. Mas que ela goste da sua companhia, ela goste das suas qualidades, ela goste das suas virtudes. Porque quando a mulher admira o homem, e o homem admira a mulher, aí não acaba. É um amor que é eterno. E é o verdadeiro amor. Quando tem a admiração, admira as qualidades, admira as virtudes, admira o estilo de vida, sabe? Esse é o verdadeiro sentido do amor. E as pessoas hoje levam que amor é só, né? Se não tiver, não é amor. Não. Amor é admirar as qualidades, as boas virtudes do outro, da outra. E aí sim, quando se juntam, aí, meu amigo, aí, minha amiga, aí é Deus que juntou, e se Deus juntou, meu amigo, minha amiga, é só crescimento material, espiritual, o que os dois planejar, vem em triplo, quadriplo, multiplica. Eles planejaram montar uma empresa, aquela empresa vira bilionária, trilionária. Porque são acreditam em Deus? Não. Porque eles se amam, eles se respeitam, eles se admiram. É diferente de você estar com uma pessoa por opressão, por medo, por pânico, por pavor, ou continuar sofrendo aquele relacionamento com medo da opinião do que a família vai achar, da opinião do que os vizinhos vão pensar. Ninguém te socorre. Ninguém, como pessoal, ninguém vai pagar suas contas. Então, veja se você é feliz com aquela pessoa, mesmo que seja contrária à opinião alheia. Porque não é a opinião alheia que vai te trazer felicidade. Às vezes aquela pessoa está ali para te trazer felicidade, vocês se dão bem, você se ama, você se respeita, vocês se admiram, um reconhece as virtudes e as qualidades do outro, mas não se assumem, não estão juntos, por medo do que a família vai falar. Por medo do que o filho vai falar. Por medo do que aprendeu na sociedade. E aí você deixa de ser feliz, você deixa de crescer materialmente, espiritualmente, ser abençoado, abençoada por Deus, por Jesus, que estão te dando uma oportunidade assim que poucos relacionamentos, poucas pessoas, no meio de 8 bilhões de pessoas, Deus está te unindo com uma alma afim, de afinidade, não que está afim de você, mas de afinidade. E você, por ter preconceito, você por ter medo, você por N fatores que te prendem, você não aceita o que Deus está te propondo na sua mão e você deixa escapar. Então, não tenha medo. O que está dizendo aqui? Não tenha medo. Se você tem um objetivo, se você
está com Jesus, está com Deus, está com o seu mentor, está com o seu anjo da guarda, não tenho por que ter medo da opinião dos outros. Não tenho por que ter medo do que as pessoas falam, ou acham, ou pensam sobre a sua personalidade, sobre o seu caráter, sobre o que você faz ou deixa de fazer. Porque as pessoas não te conhecem, não sabem quem você é verdadeiramente. Só você, só quem convive com você, só seu marido, namorado, esposa, família, sabe quem você é. E é essas pessoas que importam. Não a opinião de colegas de trabalho, não a opinião de vizinhos, não a opinião de pessoas no mercado, não a opinião de seguidores nas redes sociais, não, de fãs, sei lá o que for. Não. A verdadeira opinião é o que você sabe que te faz feliz. E saber reconhecer todo um trabalho que Deus tem e faz em sua vida para que você possa encontrar a pessoa especial. Tem que reconhecer, né? Porque Deus é um pai, e é como você faz todo um trabalho, se mata trabalhando, financia para dar um carro para o seu filho, para trazer felicidade. A mesma coisa é Deus. Deus faz todo um trabalho, arquiteta tudo, e planeja, e busca aqui, e muda de direção, e faz aqui, faz ali, e leva e traz, e muda e te leva para outro lugar, e bota, e te leva, e faz, e te apresenta. Aí você, sabendo que é real, mas por medo, escolhe não ser feliz. Aí você está decepcionando seu pai. E você que é pai e mãe não confessa, mas não gosta de se sentir decepcionado por um filho ou uma filha, né? Dói. Então imagina nosso pai, né? Pô, todo o trabalho que eu tive. Eu amo essa pessoa. Mas essa pessoa, esse filho, não me reconhece. Fazer o quê? Eu vou continuar amando. Mas também não vou fazer mais. Não, Deus nunca desiste de fazer. Deus sempre quer o bem de nós. Quem não faz mais é o nosso pai mesmo, terreno, nossa mãe terrena. Então, só a última frasezinha. Quando ouvir guerra, duelo, não tome partido. Se você é cristão de verdade, né? Pelo contrário, ore, reze. Porque vou falar aqui, já que vocês ficaram até o final, momentos de guerra, como nós estamos vendo, em que morre centenas e milhares de pessoas, é um trabalho tão grande para os socorristas espirituais. Sim. Existem na espiritualidade, depois da morte, enfermeiros, médicos, socorristas da SAMU, da ONU, socorristas, pessoas voluntárias. E todos se reúnem para ir nesse ambiente de guerra e recolher, orientar, né, ajudar, aconselhar os espíritos que estão saindo do corpo. Porque como é uma morte repentina, imagina, eu estou aqui conversando com vocês, cai uma bomba. Puf, né? Eu lembro, sabe por que eu morri? Eu estava fazendo vídeo. Eu vou achar que estou vivo até. E vou entrar em desespero. Aí vem os socorristas, vem os mentores, vem os anjos da guarda, vem o médico espiritual, enfermeira, e vem conversar com você. Então, dá muito trabalho para esses irmãos, essas irmãs do bem. E o que nós que estamos vivos, encarnados, cristãos de todas as religiões, espíritas, evangélicos, podemos fazer para ajudar tanto Jesus, Deus, mas principalmente ajudar essa equipe espiritual do mundo inteiro que está lá nas guerras, e é sempre assim, depois dos séculos. Orar, não publicamente aqui que nem eu, né? Mas quando você está sozinho, nas suas preces, nas suas orações que você faz, normal, lembrar dessa gente. Pedir para que Deus dê força, dê amparo para eles continuar
conseguindo apoiar, conseguindo salvar, conseguindo resgatar essas pessoas, que esses irmãos, essas irmãs que estão morrendo repentinamente sem saber por que estão morrendo, estão lá, cai uma bomba, estão dormindo, cai uma bomba, lá, eles possam ser orientados, acolhidos, aí pela sua crença, né, por Jesus, por Deus, pela espiritualidade, ser levados para coroas espirituais, para o céu, seja lá por onde você acredite. Mas faça a sua parte. Ore, reze. Você não vai estar falando sozinho. Sua oração não é perdida. Pelo contrário. Ela se une com as outras orações que o mundo inteiro está fazendo. E aí vai uma força. E é tão gostoso você saber disso. Você sabe que você ajuda, mesmo as pessoas nem imaginando. Mesmo as pessoas sem saber. Mesmo que você foi tomar banho, ligou o chuveiro para disfarçar e sentou no vaso e fez essa oração de 5 minutinhos. Nem sua família sabe, mas você é um trabalhador, uma trabalhadora ajudando a espiritualidade. Ajudando, e saiba que nada é perdido. No momento certo você tem a sua recompensa de volta, mesmo que você nem espera. Que é a saúde, que é a harmonia no seu lar, que é crescimento material, que é crescimento espiritual, mas principalmente um alívio, né, nos fardos, nas dificuldades. Então, tudo depende de nós. E orar, rezar, é de graça, né, gente? 2 minutinhos, 2 minutinhos. É pedir muito 2 minutinhos para falar com Jesus? É? Será? Se eu acordar, tipo, eu mesmo sou um. A gente pede meia hora. Não, só vou dar uma olhadinha aqui, ver se alguém olhou, se alguém não olhou. Quando eu vi, passou meia hora. Né? Eu não vou ter 2 minutinhos para falar com Jesus? Temos sim, gente. Temos sim. Em algum momento. Seja de manhã, seja de tarde, na hora de dormir. Mas em algum momento nós temos sim 2 minutinhos para falar com Jesus. Então, muito obrigado a todos. Vamos ler nosso livrinho, né? Mensagem, né? Evangelho. Já ia esquecendo, mas os amigos sempre dão um jeito. Bom, de novo. Colaboradores de Deus. Somos todos nós. Os pássaros, graças a Deus, continuam levando pelos ares as sementes que caem no solo, dando prosseguimento à vida, né? Porque eles replantam. Colorindo o chão do planeta, que nos serve como centro universitário, nesse infinito que ainda desconhecemos. Vibra neles a alegria de doar, de semear, o que se tornará frutos em benefício de todos. Então, sigam os exemplos, sigamos nós, eu, vocês, nós, os exemplos dos pássaros. Eles semeiam, né? Porque eles levam a sementinha no bico deles, aí cai, né? Ou, né? A natureza do corpo, né? Cai lá na terra, né? E renasce de novo, né? E eles fazem o pólen ali, então repovoam, né? Deixa o mundo mais colorido. E eles não esperam nada em troca, né? Não tem nada em troca. Nem o nosso reconhecimento como seres humanos. A gente maltrata, a gente caça, né? A gente mata, a gente prende. Então, nem nós, mas eles continuam colorindo a terra, né? Replantando. Então, vibra nos passarinhos a alegria de doar, de semear, o que se tornará frutos em benefício de todos. Sejamos nós também, temos a alegria de fazermos a caridade, a alegria de fazer alguém sorrir, ainda que por segundos, né? Ao ver uma postagem, ao ver um nome mencionado, ao ver um meme, uma coisa, que a gente posta ou que a gente fala, mesmo um sorrisinho. E você se sente feliz também por ter feito a pessoa feliz, pelo menos por um segundo. Né? De semear o que se tornar fruto de benefício de todos. Porque o bem
ele só reverberará, crescerá. A melhor forma de você se tornar imortal, sabia? Porque você semeando bem, você fazendo bem, você sendo uma pessoa boa, em algum momento, mesmo após a sua morte, alguém vai lembrar. Alguém vai ver uma frase. Alguém vai lembrar uma atitude sua. Alguém vai lembrar uma orientação sua. Alguém vai lembrar um conselho seu. Alguém vai lembrar uma solução. Não, mas a mãe, quando a mãe passou por um problema parecido, a mãe fez tal coisa. Então você se torna imortal. Isso. Então, vamos nos tornarmos imortais? Vamos parar com o duelo, com inimizades, com guerra? Querem ser nossos inimigos? Eles que se entendam com Deus. Não revida, não bota a boca. Se afasta. Dói no começo, você acha estranho, mas é melhor você se afastar. Não ficar aí batendo boca, discutindo, ficar querendo brigar por ideologia, brigar porque você tem uns ensinamentos e a pessoa não. Se afasta. Simples assim. Querem pensar mal de você? É eles que estão pensando mal. Então é eles que estão projetando maldade para eles mesmos. Um dia, quando entenderem, aí pararão de sofrer. Pararão de atrair coisas ruins para a sua vida. Não porque você deseja, você está vivendo a sua vida. E viva a sua vida. Segue o seu caminho com Deus, com Jesus. Que tudo que os outros fazem para você, volta. Porque, como nós falamos lá, né? Nossas palavras, nossas frases, nossos pensamentos, fica arquivado, memorizado em cima de nós, numa nuvem. E uma hora, a nuvem carrega tanto que nem chuva, né? Carrega tanto que tem que chover. E aí é quando as mazelas voltam para a nossa vida. É onde a vida trava. É onde ficamos doentes. É onde as pessoas perdem a confiança em nós. É onde as pessoas se afastam. N situações. Então vamos fazer a prece de encerramento. Pega o seu copo com água, pega o recipiente, né, porque é o Evangelho. Os outros dias também, mas eu não peço tanto porque os outros dias é bom, é gostoso se você fizer, mas né, não. Agora no Evangelho faz parte do Evangelho, mesmo que não seja gravado, tem que ter pelo menos um copo com água. Porque é onde Deus, Jesus, que está no seu lar, na sua casa, e os seus mentores, eles impõem a mão espiritual e abençoam, benzem, fluidificam a sua água, o seu recipiente, a sua jarra, essa garrafinha. E ali você encontra o remédio necessário para algum mal-estar que você esteja passando naquele momento. E mesmo que não esteja, pelo menos limpa a sua alma, limpa o seu corpo. E você passa aquele dia ou aquela noite muito mais tranquila, muito mais melhor. Quem nos acompanha aqui sabe, não pode não perceber, né, que nem todos estão assim preparados para perceber, né, as pequenas mudanças na vida da gente. Mas sabe que depois que começaram a participar aqui dos nossos vídeos, muita coisa mudou, né? Estão mais felizes, não estão? Não estão dormindo melhor? Então, sim. Não estão se sentindo mais confiantes? Mais voltados para Deus, na sua fé? Então, né? Não admitem, porque o orgulho, a vaidade não deixa. Mas então, lá no seu inconsciente você sabe. Não é mérito meu, é de vocês. Porque vocês tiram um tempinho, 5 minutos, 10 ou 1 hora comigo aqui, mas não para ouvir o Eduardo. Não para ouvir essa voz rouca, chata, esse rosto estranho. Não. Para ouvir os ensinamentos de Deus, de Jesus. Porque isso aqui que a gente faz, ele é eterno. Daqui 10 anos, daqui 20 anos, 50 anos, 100 anos, se um bisneto teu
o bisneto, entrar em contato com esse meu vídeo, vai receber um conselho, uma orientação, um ensinamento que vai combinar para aquela época, lá em 2200 anos. Hoje são 2026. Mérito meu? Não. Porque Jesus, ele é atemporal. Jesus, os ensinamentos de Jesus é para todo sempre. E o que nós aprendemos aqui na Terra, todo o universo. Mesmo ensinamentos. Mesmos conselhos. Muda uma coisinha ou outra, mas amor e caridade e admiração a Deus, a Jesus, em todos os lugares. E se você tem isso no coração, parabéns, meu amigo, minha amiga. Você está no caminho certo. Você terá uma grata surpresa, uma ótima surpresa, quando você for embora. Será recebido por centenas, por milhares, milhões de amigos, de amigas. Porque lembremos, ninguém é sozinho. Ninguém é sozinho. Há familiares, há amigos, há filhos, há pais, há mães, há avós, que assistem, que leem, que estudam junto com seus familiares que estão na Terra. Então, se você acha que é 1 milhão, 2, 10, 100 milhões, multiplique, triplique, e você verá que há muito mais pessoas torcendo e te apoiando do que você pensa. Então, se você está sozinho, sozinha, não desista. Não abandone Jesus. Não agora. Nesse momento tão crucial. Nesse momento em que nós precisamos estar de mãos unidas e com a fé alicerçada no amor de Deus, de Jesus. Cada um de vocês, meus amigos, meus irmãos, são uma semente que estão germinando, estão florescendo, estão brotando no mundo que ainda é um lodo, com muitas mazelas, com muita maldade, crueldade. Mas não desanimem, não percam a esperança. Não acreditem, não foquem nas notícias negativas dos telejornais, nas maldades do mundo. Isso são para enganar vocês. Há muitas, mas milhões de homens e mulheres verdadeiramente voltados para o bem de Cristo, para o amor, para a fraternidade. E vocês que nos olham, que nos assistem, que nos acompanham, fazem parte, com seu estilo, com sua personalidade, com o momento evolucional que vocês estão. Cada um tem uma evolução diferente. Cada um tem uma encarnação diferente. Cada um tem um objetivo de encarnação diferente. Mas todos têm o mesmo propósito. E todos aceitaram o convite que Jesus fez pessoalmente a cada um de vocês. Sim, Jesus fez. Jesus convidou. Antes de vocês virem no ventre materno de suas mães,
e no coração de seus pais. Jesus convidou pessoalmente. Se vocês estavam dispostos a encarar uma encarnação num momento tão emblemático que a Terra iria e está atravessando. E a boa notícia é que vocês aceitaram. E por isso se espalharam em todos os lugares, dos mais abastados, dos mais ricos, aos mais humildes, aos mais pobres. Vocês estão espalhados em todas as religiões, em todos os credos. E o convite que todo mundo está fazendo, que Jesus faz, abram os olhos, abram a mente, despertem, reverberem suas vidas no bem, no amor, que vocês estão ampliando, limpando, modificando a atmosfera energética da Terra. E isso já tem um bom resultado. Há muitas pessoas ampliando, clareando a mente, saindo da cegueira espiritual e entendendo o seu papel, minha amiga, meu amigo. Aqui não somos meros turistas. Não. Cada um de vocês tem um objetivo, que é preparar essa terra para seu filho, para seus netos, para seus bisnetos. Através do amor, através da caridade, do exemplo, que sim, que com falhas, que com erros, com dificuldades, com atrapalhos, com tudo pesando contra, ainda dá para distribuir a compaixão, o amor fraterno, sem esperar nenhuma recompensa em troca, nenhuma gratidão, nenhum obrigado. Porque você sabe que quem agradece não são os homens, mas sim é Deus, é Jesus, somos nós. Amamos a todos vocês e ficamos todos felizes, todos os mentores, os anjos de guarda, os guias, Jesus, nosso Pai, e saber que estão entendendo e compreendendo a magnitude que é esse momento de desligarmos um pouco da matéria e reconectarmos, religarmos novamente com Jesus. Jesus já está fazendo o convite. O convite está feito. Vamos abraçar. Vamos estender as nossas mãos espirituais e voltarmos correndo para os seus braços. Através do amor, através da simplicidade, através da fraternidade, através da caridade. Com o Pai Nosso, damos por encerrado esta noite de estudo abençoada por Deus, por Jesus e por todos esses centenas de milhares de irmãos e irmãs que nos acompanham e que virão a nos acompanhar no decorrer dos tempos. Que Deus ilumine, que Deus abençoe, que Deus proteja todos os lares, todos vocês, todos nós. Não tenham medo.
Não tenham medo. Jesus está com vocês, ainda que vocês não se apercebam. Ainda que vocês achem que a vida está difícil, que a vida não anda, que a vida está complicada. Mas não esqueçam, são tudo momentos. E quando temos Deus no coração, Jesus caminhando conosco, e nossas ações voltadas para o bem, a maldade vai embora. Não dura. E o bem, ele vence. E ele volta e reverbera em nossas vidas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a Deus. Muito obrigado a Jesus. Muito obrigado a esses irmãos e irmãs. E obrigado a vocês, mentores e mentoras de todos esses irmãos. Todas essas irmãs, por trazerem ao nosso convívio para estudar, para relembrar a passagem do nosso irmão maior, do nosso governador, amado Jesus. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso Evangelho desta noite, desta sexta-feira. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. Uma ótima noite abençoada, uma ótima semana de muita paz, de muita luz. E Deus, Jesus, e nós estaremos sempre com todos vocês. Basta pedir, basta orar, basta pedir o nosso auxílio, pedir a nossa orientação, pedir a nossa inspiração, o nosso conselho, meus amigos, minhas amigas. E nós estamos sempre dispostos a cooperar com a mensagem de Jesus, de Deus, perante aos irmãos, às irmãs e para nós mesmos, pois estamos sempre em constante crescimento evolucional. Muita paz, muita luz. Fique com Deus, com Jesus. Que assim seja e assim será. Amém? Amém e amém. Bora lá, muito obrigado a todos, fique com Deus. Até a próxima.